Infecção na bolsa. Coronavírus leva a bolsa brasileira, o Ibovespa, ao menor índice, as menores pontuações desde o Joesley Day. Impactos econômicos do coronavírus, também outro assunto muito importante que muitos de vocês têm nos perguntado, e os dados do desemprego no trimestre. Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento vocêbancário.com.br, carreiras e certificações. Fala bancário, fala bancária, futuros bancários também. Eu sou o Rodrigo Arboez, editor-chefe aqui do Jornal do Bancário, trazendo notícias para você que também é investidor, que atende investidores, estar sempre informado tanto para os seus atendimentos quanto para suas entrevistas também no mercado financeiro, seja como assessor de investimentos ou como gerente de alta renda. E antes que eu me esqueça, para você que já está acompanhando a gente, faz sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo a gente aí, escutando algum podcast também, siga aqui o nosso canal. E se quiser ser sempre notificado das nossas atualizações, pode fazer a inscrição na nossa página do Instagram, né, no @vocêbancário, ou no vocêbancário.com.br. Sempre vai ver ali brindes, notícias, informações importantes sobre carreira e certificações. Para trazer tudo isso para a gente, como sempre, nosso economista, professor também da Escola Você Bancário, Vinícius Campos, CEA. Vinícius, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, turma da Você Bancário. Bom dia, alunos. Bom dia, gerentes. Bom dia, profissionais. Bom dia, clientes. Vamos para mais uma semana aí de muita luta, de muita guerra, de possivelmente alguns sustos, mas vamos sobreviver, vamos nessa. Vinícius, e o Ibovespa? A gente tem que se preocupar? Tem realmente uma aversão a risco aí no ar? Como que está a sua visão em relação a isso? Rodrigo, é claro que é um evento preocupante, né? Não é desprezível, ainda mais com as proporções que tomaram, né? Não é algo que de fato a gente possa dizer que é uma marolinha, né? Mas é um evento que merece que merece atenção, né? O efeito que a gente teve no Ibovespa, né, na abertura da quarta-feira de cinzas, né, que iniciou de fato uma semana que fez jus ao dia, né, quarta-feira de cinzas aí. O Ibovespa ele marcava no começo do dia 113.646 mil pontos e fechou a sexta-feira em 104.171. Isso porque na sexta-feira esboçou-se uma alta de aproximadamente 1%, né? Mas na semana a queda foi de 8,34%, considerando que a semana teve aí, na verdade, 2 dias e meio, né? Isso, e detalhe, no intraday de sexta chegamos a bater 100.067, né? Muito próximo de uma barreira psicológica que existe ali nos 100 mil pontos, o que poderia ser preocupante porque acredita-se que 100 mil pontos é uma barreira psicológica importante e inclusive onde eventualmente podem estar concentrados alguns stops de alguns investidores, né? Então logo atravessa essa cotação, o mercado acredita que poderia ter uma reação até de queda um pouco mais expressiva, né? O IFIX, ele naturalmente, e o Ibovespa, só para complementar, até desculpa, voltando, no ano a gente está com um resultado de 11,68% negativo, né? Então seguimos muito ruim, novamente aquele discurso, né, Rodrigo? Putz, a gente acha que o ano vai ser bom, e acontece uma coisa, acontece outra, a gente vai tropeçando, né? Mas o que realmente conta para os analistas aí no mercado de um modo geral é que os fundamentos, né, que é enxergado para um ano de crescimento de 2020, os fundamentos eles não mudaram, né? É lógico que a gente pode ir com esse discurso até o final do ano e não crescer, a gente sabe que se tratando de mercado, de Bovespa, principalmente mercado de ações, qualquer previsão é muito difícil, né, Rodrigo? Mas o importante é que o cenário estrutural que deu bases aí para que boa parte do mercado acreditasse que o ano de 2020 seria um ano positivo, isso não mudou, né? E a gente vai até falar um pouquinho mais para frente sobre comparar o evento coronavírus com alguns outros eventos que abalaram o Ibovespa e também com algumas outras doenças de cunho parecido, né? O IFIX, Rodrigo, fechou a semana em queda de 1,85, já significa que ao ano a queda é 7,45. A gente tem nas outras edições
falado sobre esses dois índices e vocês têm percebido que o resultado do Ibovespa era mais expressivamente negativo do que o IFIX. Isso porque, e agora viramos, né? Por quê? Porque o IFIX ele é historicamente menos volátil, então ele sofreu um pouquinho menos com a questão do coronavírus aí, né? Aí tem um segundo tema que é interessante, porque um pouco antes do coronavírus estourar e gerar esse impacto no Ibovespa, a gente já estava negativo no ano, né? Um ano muito estava oscilando, enfim, isso é uma coisa que o meu cliente, ele questiona, né? Tudo bem, a gente teve o coronavírus, mas antes disso o resultado já não estava bom, né? A gente tem uma inércia dos investidores aguardando um crescimento que ainda não veio, né? E mais do que isso, uma correção aparentemente dos excessos que foram cometidos em 2019, sabe aquela ressaca que dá e você tem que passar por um dia de ressaca para voltar a beber no dia seguinte? É mais ou menos isso. Acho que em 2019 os movimentos da renda fixa para a renda variável não foram discricionários, ou seja, não teve uma preocupação tão a fundo com a questão da qualidade, enfim, houve uma movimentação em massa e 2020 começou fazendo algumas correções ali que adicionou bastante volatilidade, né, Rodrigo? Acho que é mais ou menos esses dois impactos aí que fez com que o nosso resultado ainda não convergisse ou não fosse no sentido que a gente esperava aí para 2020 por enquanto, né? Vinícius, e agora a pergunta de $1 milhão, né? A doença tem poder de fogo para impactar a expectativa de crescimento no decorrer do ano? Qual que é o que você enxerga a respeito disso, Vinícius? Olha, se a gente comparar, né, falar de letalidade, no começo de domingo, se não me engano, eu li uma matéria da New York Times, se não estou enganado, tá? E eles estavam... dizia, a grosso modo, que a letalidade, assim, tá muito difícil ainda tabular os dados, né, para chegar numa conclusão específica sobre a letalidade do coronavírus, né, mas estava estimando algo em torno de 2,1% na média. A gente sabe que atinge mais os idosos e mais as pessoas com condição de saúde debilitada. Quando a gente vai para jovens ou pessoas com uma condição de saúde boa, né, a letalidade é quase que inócua, vamos colocar assim, se não me engano, algo em torno de 0,2%, enfim, muito baixo, né, mas na média 2,1%, algo que oscila um pouquinho, né. O que preocupa um pouquinho é o ritmo de propagação. Nessa mesma matéria dizia que era de 2 a 3 pessoas infectadas, ou melhor, contaminadas por pessoa infectada, ou seja, uma pessoa infectada tinha um potencial de passar para 3 outras pessoas. E isso está fazendo com que a doença se alastre de maneira acelerada, né? Mas quando a gente vai para o SARS em 2002, a gente teve no total 8 mil casos com 800 mortes, né? Ele não se propagava tão rápido, porém a letalidade era de 10%, né? Era considerável. E quando a gente vai para o MERS em 2012 era ainda pior, né? A gente teve pouquíssimos, entre aspas, infectados, que foram 2.144, mas a quantidade de mortes foram de 750 pessoas, ou seja, 35%, né? Então era algo que assustava, as pessoas ficaram com muito medo de contrair, porque a chance, né, estatisticamente falando, de você ir a óbito era considerável, né? Então, óbvio, o coronavírus ele vai impactar o resultado econômico, né? Mas se formos olhar aí, comparar, ao menos por enquanto, né? Comparar com algumas outras doenças contagiosas, né? Parecidas, o coronavírus ele não tem um poder letal tão grande, apesar de ter um potencial para uma pandemia considerável, né? Então, o que tem um estudo, né, feito pela FMI, Rodrigo, que estima que o impacto no PIB chinês vai ser de 0,4%, né, para o ano de 2020. Então, um impacto considerável. A China já vem desacelerando o crescimento, muito em função de que tem muito a crescer quem é pequeno, né, Rodrigo? E aí, assim, na medida em que você vai se tornando grande, o seu potencial de crescer mais, ele diminui. Então é natural que a China cresça menos nos próximos anos, né? Isso é natural. Porém, se não me engano,
havia iniciado o ano com uma expectativa de algo em torno de 5,6% e impactou 0,4% com a questão do coronavírus por enquanto, tendo potencial até a depender do ritmo de desaceleração, apesar de que na China já estava desacelerando, né? Mas pode ser que esse impacto ele aumente, né? Mas por hora é isso. No PIB mundial, e aí é importante dizer que o impacto no PIB mundial em relação ao volume de infectados na China é considerável, porque a China contribui em 16% com o PIB mundial, né? Segunda maior consumidora aí do mundo, e não teria como ser diferente, mas o impacto no PIB global é de aproximadamente 0,1% por enquanto, né? Ou seja, o mundo cresceria 3,3% e sofre um impacto de 0,1%. É lógico que se você pegar a cifra, né, desse impacto, ele é grande, mas estatisticamente falando ainda não é algo que a gente possa dizer que vai comprometer o resultado do ano, né? Ainda é um impacto, apesar de considerável, não é um impacto que poderíamos dizer que o mundo, quer dizer, a expectativa para o mundo em 2020 mudou, né? Acho que ainda está um pouco longe disso, embora a gente falar sobre futuro é muito difícil, a gente afirma isso corriqueiramente aqui, né, Rodrigo? A gente não tem intenção de adivinhar o que vai acontecer lá na frente, mas o cenário estrutural ele não foi consideravelmente abalado por enquanto. Os números mostram isso, então não há motivo para desespero ainda em relação a isso, tá? Vinícius, em geral, impacto na economia, o que a gente pode dizer a respeito disso? Se é que a gente pode dizer alguma coisa agora. Olha, Rodrigo, é interessante essa pergunta, porque eu preparei inclusive aqui dois eventos que tiveram impactos recentes no Ibovespa, né, que foi o Joesley Day e a greve dos caminhoneiros, ambas em maio, inclusive esse mês ocorreu em maio de 17 o Joesley Day, em maio de 18 a greve dos caminhoneiros, em maio de 19 não ocorreu nada e a bolsa caiu, então acho que criou-se aquela versão no mês de maio, né? Foi um mês que ficou marcado. Mas maio de 17, no dia do Joesley Day, né, que vazou o áudio, ele negociando alguns propinas e algo do tipo, o Ibovespa chegou a cair 12%, né, fechou o dia em 8,8% de queda. A greve dos caminhoneiros, que teve uma duração de 21 a 30 de maio de 18, marcada inclusive, me lembro até hoje, acho que nunca vou esquecer, que eu estava com o carro quase sem gasolina na reserva, se não me engano era um dia próximo do dia 30 e o caminhão faltavam 2 horas para chegar no posto e uma fila enorme, fiquei esperando, quer dizer, um negócio surreal, né? Absurdo, inimaginável. Mas teve um impacto, em 18 de maio já ventilava-se alguma coisa nesse sentido, as pessoas já começaram a precificar o Ibovespa, né? Em 18 de maio a bolsa estava em 83 mil pontos, ela chegou a 15 de junho a 70 mil pontos, né? Quer dizer, de 83 para 70 mil pontos, 80,7 mil pontos foi uma queda considerável, né? Não é desprezível. São 13 mil pontos de uma base de 83, é significativo. E fechou o ano de 2018 com uma alta de 15,3%. É interessante quando você pega o gráfico, né, de 5 anos do Ibovespa, então você pega lá um horizonte de 5 anos de gráfico, você não identifica fácil esses dois períodos, ou seja, no longo prazo, quando você olha para o gráfico, esses eventos eles não parecem ser tão significativos, porque eles não, né, em relação ao prazo mais esticado, eles não tiveram, entre aspas, um impacto significativo, né? Então, assim, não sei se eu me fiz entender, não estou dizendo que essa queda não foi expressiva, mas no longo prazo ela não é tão representativa quanto no curto prazo, porque o Ibovespa recupera, né? Então é preciso ter calma, né? A gente não pode ter um desespero acima. Eu vejo muitos analistas desesperados e quando você olha para o evento em si, ainda não vejo motivo para tal desespero. Importante salientar, né, Rodrigo, como a gente sempre diz, como você de maneira muito astuta sempre diz, que a gente não tem aqui o intuito de recomendar, não é uma recomendação de compra, não é isso, tá, gente? Respeitem a orientação
do especialista que te atende, da casa de investimento ou do banco que vocês utilizam para investir. Né? Sigam, para vocês profissionais do ramo, sigam aquilo que a tua instituição está colocando como discurso ou como horizonte para passar para o teu investidor, tá bom? Mas na média é isso. Se você olhar o gráfico do Ibovespa de 5 anos, não é tão fácil identificar esses dois eventos. Então significa que no longo prazo o Ibovespa absorve muito bem, né? Vinícius, e até uma curiosidade minha também, acredito que de outras pessoas, né? Você acha que a gente deve considerar já o coronavírus como um marco na história do Ibovespa? Já tem relevância o bastante para isso? Então, Rodrigo, quando a gente olha para os números no Brasil de coronavírus, até amanhã de domingo, que foi quando eu fiz essa pesquisa, o Ibovespa, ou melhor, a gente tinha, a gente falou tanto de Ibovespa, porque a gente tinha, se não me engano, 207 casos suspeitos com 2 confirmados, né? Então, quer dizer, tá alastrando de uma forma acelerada, como já é esperado. Inclusive, pessoal, é bem provável que a gente tenha uma quantidade de infectados bem maior do que essa, antes da gente chegar numa solução em torno do mundo. Mas assim, ainda assim, aparentemente isso está precificado na bolsa, né, por essa queda absurda. Eu acho que o pessoal já precificou essa possibilidade, né? Mas enfim, acho que já é mais ou menos previsto e novamente, que por enquanto ainda não alteraram e o mercado não acredita que vai alterar os fundamentos para um ano de 2020, lembrando que 2 coisas, a gente não tem o intuito de adivinhar o que vai acontecer, quer dizer, 2020 pode ser um ano catastrófico, né? E o mercado todo está falando que vai crescer, a gente não sabe, não tem como ter certeza. Então, na montagem de carteira para os seus clientes ou para você que é cliente, dê sempre ênfase para diversificação, dê sempre ênfase para a possibilidade de acontecer um evento muito extremo que te prejudique. Tenho certeza que a área de investimento asset do seu banco de certo tem mecanismos para que você ofereça para o teu cliente, ou para você que é cliente, você tenha para si uma carteira diversificada que nesse tipo de evento não sofra tanto quanto uma carteira que não tenha essa mesma diversificação. Tá certo, pessoal? Então é isso, boa semana para todos. A semana que provavelmente vai ser uma semana difícil novamente, possivelmente não dá pra gente ter certeza se o Ibovespa vai recuar. Se perder os 100 mil pontos aí, pode ser que a gente tenha uma queda mais forte, porém também não acho que seja impossível um princípio de recuperação, levando em consideração que as pessoas podem enxergar que exageraram um pouquinho nessa precificação. Tudo vai depender do que vai acontecer também, né? Mas em suma é isso aí, tá bom, pessoal? Boa semana para todos. Vinícius, muito obrigado por estar compartilhando sempre aí o seu conhecimento com os nossos alunos, seguidores e investidores. E você, gostou do que você assistiu? Faz sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube, segue nosso Instagram, @vocêbancário, nosso podcast, não sei se você está ouvindo no Spotify, no Google, enfim. E se quiser conhecer mais sobre os nossos cursos e ser avisado também sobre a versão texto desse call aqui, desse canal de economia, se inscreva em vocêbancário.com.br, inscrição totalmente grátis. Um grande abraço e uma ótima semana de negócios para você e principalmente para os seus clientes. E essa foi mais uma edição do Bank News, o Jornal do Bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência, ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais. Sigam a Você Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.